Nós estamos reunidos hoje para trocarmos uma ideia. Aqui não é aula, eu não sou professor, os professores são vocês. Eu vou aprender também com vocês bastante, porque a minha ideia também é aprender, né, com a troca de ideias. A proposta não é trazer um conhecimento, mas fazer realmente uma troca, uma participação, não é? E por isso também entendo que a gente pode, a qualquer momento, iniciar uma conversa ou um debate, né? Não precisa esperar o final de uma explanação para, eu lembrei de tal situação e eu queria ter falado, mas acontece que o assunto passou e eu não falei. Então, eu acho bacana que a gente possa, a qualquer momento, trocar essa ideia, né? Não sei se o professor Daniel concorda com essa proposta, mas eu acho que ela traz um dinamismo interessante, não é? Para a nossa conversa de hoje. O propósito de hoje é nos encontrarmos para tratarmos da questão relacionada à construção e consolidação da cidadania, que é uma proposta da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, por meio de um programa que foi instituído chamado Programa Trabalho, Justiça e Cidadania. A ideia é que se traga conhecimentos e informações sobre direitos básicos, né, previstos na Constituição Federal, assim como direitos e deveres ou meios de acesso à justiça mais voltados para o campo trabalhista, né? É uma parceria que existe entre a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, professores e servidores públicos, né? E a ideia é essa, né? Trazer esses conhecimentos, haver esse intercâmbio de conhecimentos com todos esses atores, né, acerca de direitos previstos na Constituição, nas leis trabalhistas, voltados também para a criança, o adolescente, o consumidor, ética e cidadania. Então, a ideia básica do nosso encontro é para tratar desses temas. O tema que foi proposto para mim hoje é sustentabilidade e trabalho decente, construindo um futuro melhor para nossos jovens por meio da educação. Esse tema é interessante porque, na verdade, quando a gente pensa em direito do trabalho ou pensa em direitos sociais, a gente está pensando exatamente nisso, né? A sustentabilidade, o trabalho que tem que ser decente e como isso também pode promover um futuro para jovens envolvidos dentro desse ambiente da educação. Quer dizer, dentro do sistema educacional, essa ideia de um trabalho decente e seguro, ele tem que estar presente. Quer dizer, é a partir daí que se constrói toda uma ideia de preservação, não só do trabalho, né, como fonte de realização pessoal, profissional e financeira da pessoa, mas também da segurança que ela vai ter, da saúde que vai estar garantida, né? Essa ideia de sustentabilidade ganhou força junto à ONU, né, a Organização das Nações Unidas, por meio de uma ideia, um conceito que enfatiza a importância de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem suas próprias necessidades. Ou seja, o que a gente faz hoje tem consequência para o futuro. Não é possível que se faça uma degradação hoje para ter um ganho nesse momento e depois não continuar, não ter continuidade nesses ganhos, ou seja, as gerações futuras saiam prejudicadas. Isso a gente vê tanto na parte econômica, mas também na parte da inclusão social e da proteção ambiental. Muito se diz hoje das mudanças climáticas, né, fruto do que foi feito no passado. Esse conceito, ele se materializa através da Agenda
2030 da ONU, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa proposta, ela visa trazer um diálogo, né? Um diálogo sobre a ideia de vincular esse objetivo do desenvolvimento sustentável e o trabalho decente, visando especialmente buscar um caminho para que os jovens tenham um futuro melhor, baseado naquilo que adquirem por meio da educação. Não é novidade que a educação é o grande diferencial da prosperidade da nação. Na experiência dos povos, há sociedades altamente desenvolvidas que não possuem recursos naturais e sociedades com muitas carências sociais que possuem riquezas incomensuráveis. Veja a disparidade, eu sempre, quando eu penso nisso, eu lembro do Japão. O Japão é um país com uma pobreza de recursos naturais, mas é um país rico, próspero, e que traz benefícios para a sua sociedade, para o povo que lá vive. Em compensação, países como o nosso, que tem tantas desigualdades sociais, é riquíssimo. Então, o que faz a prosperidade de um país como o Japão e a dificuldade social que existe no Brasil, essa disparidade social que existe no Brasil? Eu acho que basicamente é o processo educacional, né? Aqui estamos a dever, né, a esse respeito. A educação é uma medida prioritária, né, de enfrentamento das desigualdades e visa a obtenção da riqueza da sociedade. Então, no Japão, nós temos uma riqueza da sociedade. A sociedade vive com uma certa prosperidade diferenciada em relação a outros países, outras sociedades, como, por exemplo, o Brasil. É um panorama que se intensificou após a Revolução Industrial e que encontra novos desafios na atualidade. Essa apresentação ela foi feita por integrantes do programa e eu estou seguindo exatamente essa dinâmica para ver, então, uma unidade, né, unicidade de apresentação dos nossos trabalhos. Eu queria que você passasse já para o impacto da pandemia, agravamento das desigualdades. Isso. Veja que, diante da pandemia, algumas desigualdades sociais foram agravadas. A gente vê, por exemplo, eu vi várias situações que respingaram, né, na Justiça do Trabalho, que foi fechamento de lojas, empregos que foram precarizados. Eu vi situações em que as empresas fecharam porque não era permitido atividade durante determinadas horas do dia ou em certos períodos, em momento nenhum. E por conta disso, os trabalhadores e às vezes até alguns empregadores se viram na necessidade de mudarem de atividade. Alguns se tornaram motoboys, etc. Houve muita dificuldade nesse período, né? E uma precarização terrível. É o que diz esse quadro aí. O quadro diz assim, em março de 2020 foi o início da pandemia, né, o fechamento das escolas, e isso foi muito triste. Eu não sei se os senhores recordam, mas muitos dos alunos da rede de ensino público, principalmente municipal, dos municípios, eles não tinham a aparelhagem adequada para poderem acessar a internet e fazer um estudo virtual, né, digital. Então, eles não tinham câmeras, não tinham fones, não tinham microfone, às vezes não tinham nem o computador ou a internet. Eu mesmo cheguei a ceder computadores mais antigos que eu tinha aqui, comprei fone e tal, para alguns meninos que eu tentei ajudar, porque eles não tinham acesso, mesmo que os professores quisessem ou se esforçassem para dar aula à distância para esses alunos, eles não tinham os mecanismos. Então foi um período muito difícil, não é, para todos os alunos. Houve um crescimento também nos casos de exploração laboral de adolescentes,
né, um aumento do trabalho infantil em comparação ao período pré-pandemia. Muitos tiveram que trabalhar ajudando as famílias, né, os pais, e uma evasão escolar que atingiu níveis alarmantes. A estimativa é que houve mais de 650 mil crianças e adolescentes fora da escola, muitos absorvidos pelo mercado informal de trabalho. Eu moro numa região e atuo num município, o município de Aparecida, não sei se vocês conhecem, é aqui no Vale do Paraíba, né, onde tem a Basílica, o Santuário Nacional. E aqui tinha a famosa feira de Aparecida. A feira foi fechada. Então, muita gente ficou sem ter o que fazer, sem ter como sobreviver. Muitos viveram do benefício especial dado pelo governo, mas alguns tiveram que se virar. Então, fizeram trabalhos os mais variados possível para tentarem resolver a situação de precariedade financeira. E isso os filhos entraram nessa roda viva junto, né? Quer dizer, se afastaram da escola, ficaram alijados da escola para poderem ajudar os pais. Pode passar outro, por favor? Isso. Panorama atual, desafios, dentre outros, da juventude brasileira. Os jovens agora estão imersos no ambiente digital desde a mais tenra idade, seja por meio de sistemas computacionais, jogos eletrônicos, redes sociais ou mesmo aplicativos diversos, inclusive de escolas, faculdades, bancos, instituições governamentais, etc. Evidentemente que a pandemia da Covid-19 trouxe o enaltecimento do meio digital sobre o físico. Claro, porque naquela época ele não podia nem sair, era proibido de sair, né? E tiveram que se virar de outra forma. Qual era a forma? Era o meio digital. Se adaptaram muito rapidamente. O jovem se viu impelido a tentar obter sucesso no meio virtual, sem ter que pegar a condução, lidar com os fatores ambientais do local de trabalho, perder tempo, etc. Houve estímulo para que ele permanecesse no ambiente virtual ante as histórias de sucesso fácil veiculadas na internet. Em boa parte, se deve à falta de perspectiva e privação financeira, tornando o jovem alvo fácil para o trabalho precário e atividades ilícitas. É o que exatamente está sendo dito nesse quadro da apresentação e que é muito preocupante, né? Porque, ao mesmo tempo em que isso era uma realidade, né, o mundo digital chegou para ficar e isso compromete as relações interpessoais, mas também afetava a empregabilidade e também as relações trabalhistas. Ele também trouxe como consequência essa fragilidade a que o jovem, principalmente o adolescente, ficou sujeito nesse ambiente que é a terra de ninguém, que vale tudo, né? Aí surge uma situação nova, né? Que é a ilusão das profissões do sucesso rápido. Hoje a gente abre qualquer rede social e você vê influenciadores com milhões de seguidores, youtubers ostentando luxo, liberdade, ganhos aparentemente fáceis e rápidos e estilo de vida idealizados e glamorizados. Ora, isso aí evidentemente que isso não é a realidade para a maioria. Poucos conseguem alcançar esse sucesso no meio virtual. A maioria pode até tentar, mas não vai conseguir. Mas se ilude, achando que esse meio é um meio que cabe todo mundo, que todos vão obter sucesso, resultados financeiros, uma vida fácil. Isso não acontece. Todos nós que já trabalhamos há bastante tempo sabemos que o trabalho exige muito esforço, muito sacrifício, né? Então, que não é esse mundo pregado na rede social, esse mundo maravilhoso em que todos aparecem bem, com luxo, com sucesso. Isso é uma fraude, é uma ilusão e que é enganador, por natureza é enganador, né? Aí vem assim, a realidade por trás.
apenas 0,1% alcançam sucesso financeiro. Quer dizer, é a ilusão que causa a frustração. Trabalham e muitos não são remunerados, porque eles fazem um trabalho por trás de uma câmera, mas não tem remuneração, não tem o resultado financeiro esperado. Há uma competição extremamente acirrada e cruel, porque há uns que têm mais recursos para fazerem os seus trabalhos virtuais, outros menos. E há uma instabilidade financeira e emocional. Essa instabilidade emocional é uma das mais graves que tem acontecido atualmente. Os senhores que trabalham com jovens e crianças sabem muito bem que isso tem acontecido, não é? Essa falta de perspectiva e essa frustração que vai gerando, além do afastamento pessoal, interpessoal que existe, vai gerando essa instabilidade emocional que é verdadeiramente causador de doenças gravíssimas, de cunho psiquiátrico, inclusive. Hoje, nós lidamos com uma verdadeira pandemia de doenças emocionais, doenças psiquiátricas. É muito comum vermos na justiça causas dessa natureza. Isso traz como consequência, e a chamada consequência perigosa, o abandono dos estudos. A pessoa na ilusão de que vai ganhar dinheiro fácil, sem aquele esforço de ter que acordar cedo, pegar um ônibus, estudar, trabalhar, se especializar, se qualificar, ele abandona os estudos. Ele imagina que sem o estudo ele vai conseguir galgar um sucesso que alguns conseguem, mas ele também não verifica, não percebe o que está por trás do sucesso de quem chegou lá. Muitas das vezes são profissionais altamente qualificados que adotaram um estilo de vida, mas já com experiência, já com alguma bagagem. Há também como consequência o descrédito nas profissões tradicionais. Eu li um estudo há pouco tempo em que há uma evasão nas universidades, nas faculdades, em várias das carreiras, dos cursos tradicionais. A partir do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, em vários cursos tradicionais há uma evasão imensa de alunos, porque ficam desalentados, né, com a perspectiva de sucesso na sua carreira de sonho. Também, né, Carlos Eduardo? Tem também essa questão do preconceito e negação da consolidação das leis de trabalho, que, na verdade, é o próprio direito do trabalho, né? O direito do trabalho, ele é criado dentro de uma perspectiva em que tinha surgido a Revolução Industrial e que ela era altamente agressiva em relação ao trabalho. Então, nessa primeira fase da Revolução Industrial, trabalhavam crianças sem jornada de trabalho específica, não havia jornada de trabalho. Trabalhavam mulheres, trabalhavam idosos, trabalhavam pessoas com muito poucos direitos, muito poucas garantias, então adoeciam, morriam, não havia previdência social, não havia nenhum tipo de benefício previdenciário. Então foi uma época em que eclodiram muitas greves. Os trabalhadores, eles se reuniram dentro das suas empresas, eram núcleos empresariais gigantescos, industriais normalmente, que congregavam uma massa enorme de trabalhadores dentro dessa mesma atividade e que eles começaram a reivindicar, a discutir essa exploração, não é? Essa exploração que agora está voltando, só que com uma outra roupagem, né? Quer dizer, ela vem permeada dessa tecnologia que é moderna, é relativamente moderna, mas que ela está mudando completamente o sentido das relações de trabalho. Nós já vemos isso acontecer, né? E está sendo discutido cada vez mais nos tribunais essa avalanche de situações em que há essa vulnerabilidade por conta da destruição da ideia de preservação dos direitos trabalhistas. Não, agora todos serão trabalhadores autônomos, eles serão empresários, microempresários, serão MEI, né? Então eles serão
pessoas muito bem-sucedidas, porque poderão trabalhar no horário que querem, quando querem, com o que querem. Essa é a realidade? Não é a realidade que a gente está vendo. Para alguns para poucos mas não é para a maioria. A realidade que está sendo vista, principalmente a gente que trabalha no judiciário e vê as consequências de todos esses movimentos, é que há uma precarização em curso. Né? Aliás, isso está sendo discutido até no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? Há uma precarização em curso que é, por enquanto, de difícil solução, porque são temas, são situações de fato que ocorrem na sociedade, e não é só na sociedade brasileira, mas são situações que estão a reclamar algum tipo de providência nova para justamente garantir esses direitos desses trabalhadores. Como será feito isso? Bom, o tempo dirá. Ainda não se sabe, está em construção, porque a velocidade da tecnologia ela é muito maior do que a velocidade em que se discutem a proteção desses direitos, né? O fato é que é uma consequência desse momento que a gente está vivendo, né? Essa vulnerabilidade à exploração que foi tratada aí pelo, deixa eu ver o nome, deixa eu ver aqui, do Carlos Eduardo, acho, não sei, eu não estou conseguindo ver aqui o chat, mas me parece que foi. Dentro dessa ótica que a gente estava falando, nós temos a seguinte situação, da frustração à vulnerabilidade, um caminho perigoso. Quer dizer, são expectativas irreais, não valem para a maioria, valem para poucos e pouquíssimos, que são esses jovens que alimentam sonhos baseados em falsas promessas de sucesso imediato, sem esforço correspondente. Eu não conheço, né, o sucesso sem esforço. Né? Todos nós que estamos aí a trabalhar atualmente, os senhores que estão trabalhando, fizeram concurso, entraram, estudaram, passaram no concurso, isso foi fruto de renúncia, de muito trabalho para chegar onde estão, e continuam a estudar e a se qualificarem para poderem continuar a trabalhar. É a mesma coisa, não existe, salvo para alguém que, por exemplo, ganha num prêmio de uma Mega Sena e tal, mas do contrário, não. Não há o sucesso sem o esforço. Isso é uma ilusão, uma expectativa tola, né? A frustração e desilusão, que é exatamente isso. Tenta e não obtém o sucesso. E aí cai na real. Enfrenta o choque com a realidade e a pressão social familiar. A pessoa já está numa certa idade, que está querendo já ter a sua própria família, ou ter sua vida própria, autônoma, e não está conseguindo resolver esse problema porque não conseguiu superar aquela fase inicial, que é de obter o sucesso, né, profissional e financeiro necessário. A vulnerabilidade aumentada, quer dizer, a necessidade financeira e a falta de qualificação formal criam desespero e abertura para propostas arriscadas. Exploração ou criminalidade acabam atraídos para trabalhos degradantes ou atividades ilícitas que prometem retorno imediato. Eu sou oriundo do estado do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eu vi essa degradação acontecendo, principalmente com a atividade do tráfico de entorpecentes, em que se passou a glorificar, né, em detrimento das profissões tradicionais, conservadoras, o enaltecimento dos pequenos traficantes que trabalham, que moram no morro e atuam por ali e que são bem-sucedidos, né, entre aspas, são bem-sucedidos dentro daquela comunidade em que vivem, porque desfrutam de um padrão diferenciado, aparentemente trabalham numa atividade mais fácil do que aquele trabalhador que acorda cedo, pega o ônibus, vai para a empresa, submete a alguma jornada de trabalho, muitas vezes extensa, além
tolerada, né, na Constituição Federal ou na própria CLT, e ele vê naquilo ali um exemplo de sucesso. Quer dizer, ele passa a admirar aquele cidadão que trabalha não, mas que atua numa atividade ilícita e começa a desejar fazer a mesma coisa. Quer dizer, é um caminho triste, é um caminho sem futuro, mas que muitos acham que é. E se desenvolve toda uma cultura em torno disso. Trabalho em condições análogas à escravidão, uma triste realidade. Esses temas, né, de jornada de trabalho, condições de trabalho, eu acho que é o tema da atualidade, é o tema que se vincula, né, a essa ideia do trabalho decente. O que é o trabalho decente? É um trabalho que a pessoa ela se dedica à sua atividade, ela tem um retorno minimamente razoável, mas é um trabalho em que a pessoa também não prejudica a sua saúde, não se expõe a um perigo, né? Como é que isso pode acontecer para uma pessoa que trabalha 12 a 16 horas por dia? É claro que há um prejuízo à saúde, há um prejuízo familiar, não é? A pessoa fica excluída do seu relacionamento familiar, portanto, seu relacionamento afetivo, das suas relações sociais, do seu descanso, porque descansa-se muito pouco, e também, até por que não dizer, da sua própria qualificação. Muitas vezes o trabalhador, nas horas de folga, ele retira uma parte para se qualificar. Ele fica, então, proibido de ter outras atividades que não sejam o trabalho e praticamente as atividades de sobrevivência, que é dormir, se alimentar, etc. Então, jornadas exaustivas, são turnos de 12 a 16 horas, há situações até que eu já vi com turnos maiores, sem descanso adequado, superando largamente os limites legais e comprometendo a saúde física e mental. Verdade, isso acontece. Servidão por dívida, trabalhadores presos a dívidas artificiais por transporte, alimentação e moradia em valores manipulados que nunca conseguem quitar. Isso é muito antigo. Na época, desde a época da promulgação da lei que instituiu a CLT, já existia isso, uma proibição para que aqueles fazendeiros eles tivessem seu armazém ali e exigissem que os trabalhadores comprassem dentro do seu armazém, exatamente para não torná-los praticamente escravos, porque eles recebiam um salário que já era pequeno e compravam mantimentos e tudo nesse estabelecimento do empregador. Muitas vezes eles ficavam a dever. Então, eles se tornavam verdadeiros escravos. Condições degradantes, alojamentos precários, falta de água potável, ausência de equipamentos de proteção, instalações sanitárias inadequadas. Pode parecer incrível que isso seja dito dessa forma, como se fosse algo impensável nos dias atuais, mas acontece. Eu peguei agora, há pouco tempo, tenho uns 3 meses antes de ser convocado para o tribunal, um caso que era uma olaria, onde se fabrica tijolos. E tinham trabalhadores que estavam há 30 anos atuando lá, trabalhando lá. Não tinham vínculo de emprego, não tinham carteira assinada, não tinham proteção previdenciária, não tinham FGTS, férias, 13º salário, não tinha nada. E eles moravam numa casa que era fornecida pelo empregador. Esse empregador é ex-empregador porque ele faleceu com 82 anos. E eles estavam lá, eles não sabiam nem o que fazer, porque eles viviam numa precariedade tão grande, era tão precária a situação deles, que não tinha nada lá, né? Então, quando o empregador faleceu, eles tentaram ainda continuar lá o negócio, mas não tinham condições, não tinham dinheiro, não tinham nada. Essa situação é quase análoga à condição de escravo mesmo, né?
Então, nós temos essas situações todas acontecendo hoje em dia. É muito comum no transporte rodoviário o motorista trabalhar em 12 a 16 horas. Isso não é incomum, não. Volta e meia eu pego um caso de trabalhador rodoviário, motorista rodoviário, que trabalha 12 a 16 horas. Ah, mas tem a lei do motorista que prevê limitação a partir de tantas horas, 4 horas de direção, tem que parar, descansar, não sei o quê. Bom, verdade, tem a lei. Agora, como isso se manifesta na prática, é que são outros 500. Né? A gente vê muitos casos assim, sem intervalo, sem folga, fica trabalhando às vezes um mês inteiro sem folga, ou pelo menos 15 dias sem folga, numa jornada dessa, trabalhando em horários completamente inadequados, né, para o ritmo biológico, trabalhando de madrugada, trabalhando de dia, alternando. Né? Então, esse trabalho em condições análogas à escravidão é uma triste realidade e ela existe, está acontecendo hoje. Indústria comum, tem banco de horas, tem compensação de jornada, você vai ver a jornada da pessoa que era para ser de 8 horas, 12, 13 horas numa jornada. Evidentemente que a saúde da pessoa vai ficar comprometida. É impossível não ficar. E a gente entra nesse lado triste da história, que é o trabalho infantil, né? O ciclo de pobreza perpetuado. É uma estimativa do IBGE de 1,6 milhões de crianças trabalhando. Né? Isso resulta em evasão escolar, né? Quer dizer, o percentual de crianças em trabalho infantil que abandonam ou têm desempenho escolar comprometido. 90% trabalho informal, quer dizer, não é um trabalho regular, não é um trabalho com registro formal, né? Não, portanto, não tem proteção nenhuma e gera também um rendimento futuro reduzido, né? A redução média da renda futura de adultos que foram submetidos ao trabalho infantil. Isso é uma perspectiva real que acontece, que já foi estudado e compõe da base de dados do IBGE. Essa questão do trabalho infantil, eu gosto muito de pontuar isso, porque muitas vezes se confunde, né? Eu trabalhava, né, em Aparecida, que tem essa feira, não sei se os senhores conhecem, mas essa feira de Aparecida, era muito comum ter crianças ajudando, adolescentes recém-saídos da infância, ajudando os pais lá. Ora, certamente eles vão ter um prejuízo, né, no estudo. Né? Eles não vão ter o mesmo desenvolvimento, o mesmo resultado daqueles que têm uma vida mais tranquila e se dedicam a viver como criança e a estudar como criança. Né? Aquele que trabalha, inclusive, se sujeita a situações muito difíceis, perigosas, constrangedoras, não é? Então, evidentemente que nós não estamos falando do trabalho, que é um trabalho, mas é um trabalho dentro de casa, que ajuda o pai e a mãe a lavar uma louça e tal. Isso, ao contrário, tem que ser enaltecido. Não é? Isso traz responsabilidade, dá senso de responsabilidade para a criança. Esse trabalho que está se falando aí é o trabalho irregular, é o trabalho fora dos padrões normais, né? A gente sabe que a Constituição Federal admite o trabalho infantil, né, na condição de aprendiz, mas contanto que seja regularizado e dentro das premissas legais. As principais atividades onde o trabalho infantil é encontrado estão no comércio varejista, no setor de alimentação, oficinas de manutenção, reparação de veículos automotores, agricultura e pecuária. Em 2003, 2.564 crianças e adolescentes foram resgatados nessas atividades. Em 2024, 2.741 crianças e adolescentes resgatados. De janeiro a abril de 2025, 1.067 crianças e adolescentes resgatados. Meninos, 74% dos casos. Até 13 anos, 791 casos. Quer dizer, a situação parece que até se agrava com o tempo, né?
na medida em que a economia também vai ficando cada vez mais difícil e que nós estamos diante de uma situação de estímulo, não é? A atuação por meio digital, a gente vê situações dessa natureza. Trabalho doméstico infantil, invisível, mas presente. Uma das formas mais invisíveis e socialmente aceitas de trabalho infantil. Ali, nesse caso, a normalização cultural perigosa dessa situação, a predominância feminina e porta para outros abusos. Eu vou relatar um fato que eu presenciei quando era garoto, né, e que era muito comum e continua, parece, a existir. No prédio onde eu morava, no prédio de apartamento que eu morava com a minha família, tinha em outro apartamento uma família que tinha vindo lá do interior do estado do Rio, um lugar chamado Barra Mansa. Nesse lugar tinha a senhora que tinha 2 filhas. E essas 2 filhas estudavam num colégio particular e tal. E tinha uma terceira criança que devia ter uns 11 anos de idade, mais ou menos, acredito. Essa menina era tratada de sobrinha. Mas essa sobrinha não estudava na escola particular das filhas da senhora. Ela estudava no colégio público. E todas as tarefas domésticas eram feitas por ela. Ou seja, na verdade, ela era tratada de sobrinha, mas ela era, na realidade, uma espécie de trabalhadora doméstica, sem nenhuma garantia, sem nenhum registro, sem nenhum benefício, sem nada. Ela era tratada diferentemente das filhas. Não tinha o mesmo tratamento. Esse trabalho doméstico infantil, ele não pode ser aceito. Ele traz uma discriminação evidente e uma desigualdade de tratamento absurda, né? Esse trabalho não pode ser aceito e ele é vedado pela lei. Bom, aí temos aí a nova desgraça do momento, né, que são as bets, que parece que chegaram de uma maneira num país em que é vedado cassino, é vedado o jogo, né, o jogo de azar, as bets, elas proliferaram, estão proliferando, e inclusive elas patrocinam campeonatos de futebol, times, etc. Os senhores devem ver alunos, meninos que frequentam as salas de aula, que estão envolvidos nisso, que jogam e que perdem, né? Porque quem ganha é sempre a bet, né? A empresa. Aí é fácil concluir que muitos adolescentes começam a apostar entre 13 e 17 anos, mesmo com restrições legais. Eles não podem, mas jogam. Isso gera comprometimento da saúde mental, ansiedade, compulsão, depressão, desesperança social, além do pior a curto prazo, que é o endividamento precoce. Então, usa-se cartão de crédito dos pais ou fazem empréstimos ilegais, buscando inclusive agiotas. Mesmo sendo jovenzinhos, eles procuram agiotas. Isso é uma situação gravíssima que eu não sei como vai ser enfrentado isso, mas isso exige enfrentamento urgente, né? Essa graça toda não é apenas uma coisa inocente, um joguinho, não é um joguinho, né? Muitos trabalhadores perdem o salário inteiro, mal recebem o salário, já perdem o salário inteiro nesse jogo. Família, eu já vi casos até de pessoas que ganham Bolsa Família jogando os recursos do Bolsa Família todos em jogo, perdendo tudo, ficando sem nada. Quer dizer, é dramática a situação das bets. Então, aí, o que nós temos em relação à proteção dos trabalhadores, sejam adultos, crianças, adolescentes, mulheres? O que nós temos sobre isso? Nós temos as convenções da OIT, são várias, nós vamos ver adiante, que
instituem verdadeiros planos de atuação dos países signatários. O Brasil é país signatário de muitas convenções da OIT. Então, o nosso ordenamento jurídico, quer dizer, as nossas leis e a própria Constituição Federal, tem que se amoldar a esses mínimos de garantia legal no plano do direito trabalhista. Temos a legislação nacional, que começa pela Constituição Federal, que é fonte do direito pátrio, do direito nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata justamente da criança e da adolescente, é a proteção deles, a consolidação das leis de trabalho, que é a lei básica, né, que protege, traz normas de proteção ao trabalhador. E aí ele traz, inclusive, normas de proteção de profissionais em atividades específicas, então, o motorista, o médico, o professor, a mulher, a criança, né? Então, é um estatuto bem amplo, né? E quando eu falo consolidação das leis de trabalho, eu estou falando da CLT propriamente dita, mas essas outras leis que tratam de profissões regulamentares e outras normas de proteção. Esses três estatutos legais, eles formam esse tripé de proteção jurídica contra o trabalho infantil e exploração de jovens. E nós temos, num aspecto de natureza mais, digamos, política, a Agenda 2030 da ONU. Ela traça os objetivos de desenvolvimento sustentável e estabelece metas para um trabalho digno e para a erradicação do trabalho infantil, bem como para todas as formas de violência contra crianças. Aqui se explicita mais, claramente, essas convenções que tratam desses assuntos que nós estamos falando. Então, tem a Convenção 29 do trabalho forçado, que não é novo, né? É uma questão bastante antiga, e tem também a Convenção para tratar da igualdade de remuneração, quer dizer, trabalho igual valor, em igual situação, tem que ser remunerada de igual forma. Isso vale tanto para jovens quanto para mulheres e homens, né? Então, não faz sentido remunerar diferentemente um homem, remunerar melhor um homem que faz a mesma atividade da mulher. A mulher é tratada em igualdade de condições nessa questão da remuneração. A Convenção 111, que trata da discriminação no emprego, isso inclusive consta da nossa Constituição Federal de 1988, em relação à proibição de qualquer distinção, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social. A Convenção 138, que trata da idade mínima para admissão no emprego, e o Brasil está à frente disso, porque ele só admite o trabalho para pessoas com 14 anos, na condição de aprendiz. Aqui o trabalho ele tem que ser autorizado, ele é legalizado a partir dos 16 anos. A Convenção 182, né, que trata das piores formas de trabalho infantil. Então, exige a ação imediata para proibir e eliminar as piores formas de trabalho infantil, incluindo escravidão, exploração sexual, atividades ilícitas e trabalhos perigosos. No Brasil, está refletida na lista TIP, que é o trabalho infantil perigoso, que detalha atividades proibidas para menores de 18 anos. A Convenção Internacional da OIT é a base internacional para a proteção do trabalhador. Essa aí trata desse marco promocional para a segurança e saúde no trabalho. Seu principal objetivo é promover uma cultura de prevenção em segurança e saúde no trabalho, de forma contínua e sistemática nos países membros. Hoje, no Brasil, se ganhou muito relevo a ideia do trabalho seguro. E o que é o trabalho seguro?
Trabalho seguro é aquele que reúne condições que eliminam o risco da perda da saúde ou da perda da vida, né? Ou seja, a pessoa tem que estar num local que seja sadio para trabalhar ou numa condição que seja sadia para trabalhar. E como é que se trabalha isso? Bom, se trabalha avaliando as condições de trabalho e verificando o que é possível ser feito para esse trabalho ser digno, ser seguro, garantir a saúde e a vida do trabalhador. São fornecidos equipamentos de segurança, são implementadas medidas gerais, ou aquelas fornecidos, né, o equipamento de proteção coletiva, né, marcações, placas, instruções para que a pessoa não esqueça, não se coloque em posição de risco. Auxílios, treinamentos, tudo isso visa a segurança do trabalhador. Constituição Federal, ECA e CLT, pilares da proteção. Já foi dito lá na frente que esses são os 3 pilares. A Constituição Federal estabelece claramente a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Esse preceito constitucional fundamenta toda a estrutura legal de proteção à juventude brasileira no âmbito trabalhista. É uma evolução, né, porque antes eram 12 anos, agora são 16 anos e 14 anos na condição de aprendiz. O aprendiz, ele é registrado, ele tem a proteção legal e visa, na verdade, se qualificar, ter conhecimentos práticos daquilo que ele está aprendendo teoricamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, e através dos artigos 60 a 69, amplia essa proteção ao garantir o direito à profissionalização, à formação técnico-profissional, sempre respeitando o desenvolvimento do adolescente e assegurando seu acesso e frequência ao ensino regular. É muito comum, inclusive, nós vermos situações assim, que há a alegação de que esse menino está num estágio. A lei do estágio, ela tem uma série de requisitos que tem que ser observados, senão, na verdade, é uma precarização do trabalho do jovem. Ou seja, tem que se conformar a todos aqueles requisitos, tem que ter o acompanhamento da escola, ele não pode ter faltas, não tem uma carga horária máxima que tem que ser observada, não pode ser superior àquilo, senão descaracteriza o estágio. Então, todo esse regramento, ele é muito importante para justamente observar e buscar esse desenvolvimento do adolescente, o desenvolvimento sadio, saudável, e com vias a obter dele o que há de melhor dele, ou seja, a qualificação e uma condição pessoal e profissional que permita ele ser uma pessoa realizada no futuro. E, por fim, a consolidação das leis de trabalho. A Agenda 2030 da ONU, que traça metas globais e ações locais. Os objetivos ambiciosos relacionados ao trabalho decente e educação de qualidade, servindo como roteiro para ações coordenadas entre educadores e o sistema de justiça. Esses objetivos globais se materializam através de iniciativas locais concretas, onde escolas e tribunais podem desempenhar papéis complementares e decisivos para alcançar as metas estabelecidas. Veja, eu acho que é isso que nós estamos propondo hoje aqui. Estamos tentando realizar. Do acerto entre esses diversos atores sociais, a justiça, as escolas, empresas, governos, que a gente vai encontrar um caminho para que seja implementado realmente uma forma de trabalho decente e com a educação regular, formativa para esses jovens e essas crianças, para que eles cheguem no mundo adulto com condições de trabalharem
e obterem a realização tanto profissional, quanto pessoal, quanto financeira, sem traumas, sem nenhum tipo de consequência danosa. Os principais objetivos desse desenvolvimento sustentável são a educação de qualidade, meta 4.4, até 2030 aumentar substancialmente o número de jovens e adultos com habilidades relevantes para o emprego, trabalho decente e empreendedorismo. As escolas podem implementar programas de educação profissional e financeira alinhados a essa meta. O objetivo 8, trabalho decente. Meta 8.7, tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado e eliminar as piores formas de trabalho infantil. O Judiciário pode intensificar fiscalizações e criar programas educativos em parceria com escolas. E objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes, que é a meta 16.2, acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência contra crianças. Escolas e Judiciário podem estabelecer protocolos conjuntos de identificação e proteção. Isso eu acho que é essencial, realmente, que haja uma interação entre a escola e o Judiciário, né? Quer dizer, não só o Judiciário, mas todos esses organismos públicos que tratam da promoção da justiça e contra o abuso, exploração, tráfico, todas as formas de violência contra a criança. Quer dizer, se a gente tem uma criança numa situação sujeita à violência, que adulto ela será? Ela será um adulto, certamente, com problemas. Então, a gente tem que tentar, na medida do possível, alinhar todas essas instituições para promover o que há de melhor para que essas crianças possam ter uma educação sadia, saudável, que as torne pessoas qualificadas e com condições de chegarem à fase adulta, saudáveis e com condições de trabalhar e chegarem ao sucesso na sua vida. Ações do Poder Judiciário. É o programa Justiça do Trabalho na Escola. Então, isso acontece no âmbito do TRT da 15ª Região, nosso tribunal. Os magistrados visitam escolas públicas para conscientizar os jovens sobre direitos e deveres no âmbito trabalhista, bem como sobre o processo para que se obtenha uma atividade lícita, honesta, quer dizer, sair daquele endeusamento da facilidade do mundo virtual ou do endeusamento daqueles pequenos traficantes que ficam sugerindo que aquela vida deles é maravilhosa, cheia de facilidades e sucesso. Eu não estou enxergando bem aqui, deixa eu ver aqui. Bom, o combate à erradicação do trabalho em condições análogas de escravo e tráfico de pessoas. Nós já tratamos desse assunto um pouco atrás, e a ideia é que os tribunais e também a justiça como um todo, não só o nosso tribunal, mas a justiça como um todo, promova política de conscientização e fiscalização, contribuindo para a detecção e denúncia dessas situações de tráfico de pessoas e condições análogas de escravo. O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região tem feito um trabalho muito importante nesse sentido. E o Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Trabalho de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante. Isso tem acontecido também. Nós vimos, por exemplo, uma leva, né, de pessoas que vieram da Venezuela, entraram no Brasil e receberam, na medida do possível, uma atenção especial com tratamento o mais digno possível. Aí entra o papel dos professores, os educadores. Eu vi uma vez um vídeo, né, de uma entrevista com o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, que dizia que o papel da escola não é educar, a educação é dos pais. Mas eu entendo que não, que também
o papel do professor é tão relevante que também é um educador, não é? Ele não é um educador exclusivo, ele não é o educador principal, mas ele é um educador. E eu lembro de uma professora que eu tive, eu tinha pouca idade, eu tinha 6 anos de idade, estava no primário, naquela época se chamava primário, e a escolinha que eu estudava tinha uma sala que ficava em cima da secretaria, você tinha que subir por uma escada de madeira para acessar essa sala. E eu era muito garoto, né? E eu fui subindo ali, batendo meu pé nas escadas, batendo com o pé nas escadas. Essa senhora, que era diretora e professora há muito tempo, ela já tinha idade, ela chegou: menino, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Olha, quando você for subir uma escada assim, você sobe devagar, porque você bate com o pé, faz uma barulheira, atrapalha todo mundo que está aqui. Quer dizer, eu era garotinho, né? Bem garotinho, e eu nunca esqueci isso. Isso é uma questão de educação, né? Eu acho que os professores, eles dão um exemplo pessoal, eles trazem consigo uma formação que é complementar à educação da família, mas é essencial também, né? Então, além da formação propriamente dita, escolar, eles também são educadores, sim. Então, quando se fala que o papel essencial dos educadores, eu acho muito interessante, porque os professores também são educadores, na minha maneira de enxergar. E como que os professores ou educadores atuam nesse sentido? Identificando sinais, faltas frequentes ou chegadas tardias, o cansaço excessivo em sala de aula, queda no rendimento escolar, machucados ou lesões inexplicadas, desinteresse súbito por atividades escolares, tudo isso pode ser um sinal que ou a criança não está conseguindo ter uma vida normal dentro de casa, sofre algum abuso, ou trabalha de forma irregular, né? Ou é agredida de alguma maneira. Então são sinais, ou tem algum problema, né? Algum problema que não seja relacionado a isso, mas que é um sinal de alguma irregularidade que está acontecendo. E o professor, ele tem condição de avaliar isso, porque ele tem esse contato permanente e diário com o aluno. As ações pedagógicas, que é abordar temas de direitos trabalhistas no currículo, direitos básicos, né? Não é nada aprofundado. Promover debates sobre projetos de vida, desmistificar o sucesso fácil das redes sociais, quer dizer, mostrar a realidade, né? Dentro da experiência do próprio professor, mostrar que isso não acontece para todo mundo e que, na verdade, é para uma minoria. Valorizar diferentes profissões e caminhos de carreira, coisas que é difícil, né, para uma criança, ele ainda não está muito ligado nisso, principalmente quando vai chegando à adolescência e vai se pensando: vou fazer uma prova porque eu quero ter uma carreira. Agora, qual é a carreira? Ele não tem noção de nada, eu mesmo não tinha, né? Eu escolhi a minha carreira meio que assim, pelo jeitão, pelo que era, e acabei me realizando nisso. Mas eu não tinha certeza, eu não tinha informações. Naquela época também não havia internet, não havia nada disso. Então a gente tinha que conversar com as pessoas para mais ou menos ter uma noção do que seria, né? Convidar profissionais diversos para compartilhar a experiência. Isso é fenomenal, né? Vem um médico, vem um fisioterapeuta, vem um motorista de ônibus, vem um professor, um outro professor trazer a sua experiência, né, as suas aflições também, as suas alegrias, tudo isso. Então, isso é muito interessante, principalmente para quem está chegando no final do ensino médio, né? Articulação com a rede, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e o Conselho Tutelar. Aí tem aquela pirâmide, né? A pirâmide que a pirâmide da educação e conscientização contínua, que é o preparo para o futuro. Começa com a formação técnica e profissional,
que é o acesso a habilidades práticas e conhecimentos específicos que ampliam oportunidades no mercado de trabalho formal. Conhecimento de direitos e deveres, né, isso aí nós já falamos, né, e inclusive com a identificação de situações de exploração e canais de denúncia. As competências socioemocionais, desenvolvimento da resiliência, autoestima, habilidades interpessoais para enfrentar pressões sociais e econômicas, que está absolutamente comprometida hoje em dia por conta do distanciamento pessoal entre as pessoas, quer dizer, quanto mais elas estão ligadas no meio virtual, menos elas têm contato pessoal entre si, então tem mais dificuldade de entender e lidar com as frustrações, por isso causa problemas de autoestima, perde habilidades interpessoais, os relacionamentos ficam mais frágeis, né? E isso gera um dano muito grande para a criança e para o jovem, né? E o pensamento crítico, que é a capacidade de analisar informações, questionar promessas de sucesso fácil e tomar decisões fundamentadas, quer dizer, vai mais pela aparência, por uma expectativa, por um desejo que propriamente por aquilo que efetivamente acontece. Quer dizer, a pessoa tem que criar essa capacidade, reunir essas condições de avaliar efetivamente o que acontece. Aí entra em cena essa parceria da escola com o judiciário, quer dizer, poder judiciário, poder público, visando essa potencialização de resultados. Então, nós temos aí a escola identifica que os professores detectam sinais de trabalho infantil ou vulnerabilidade e aciona os canais apropriados da rede de proteção. A comunidade protegida, a criação de um ambiente comunitário consciente e vigilante contra a exploração laboral e juvenil. O poder público intervém, quer dizer, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público e demais órgãos analisam os casos noticiados e aplicam medidas legais de proteção, prevenção ou responsabilização. Parece até bobagem isso, mas muita coisa passava, principalmente pelos órgãos que podem levar isso ao judiciário, porque não se dava a devida importância. Então, hoje em dia, esse conhecimento, essa conscientização faz com que as pessoas da sociedade acionem o Ministério Público ou o Ministério do Trabalho e esse, por sua vez, acione a Justiça do Trabalho ou até a Justiça Comum Estadual, conforme o caso. Então, essa conscientização é muito importante. Ações conjuntas que visam o desenvolvimento de programas educacionais específicos para a prevenção e reintegração de jovens afetados. Isso acontece de uma maneira muito interessante, eu vi uns relatos bastante interessantes nesse ponto. Monitoramento, acompanhamento conjunto dos resultados e ajuste nas estratégias para maior efetividade. Aí é o desafio de gente como eu. Como falar a língua dos jovens? É preciso dar voz a eles, ouvi-los com empatia. Então, qual é a proposta? A proposta é fazer, né, rodas de conversa, comitê de alunos, esporte, xadrez, jogos, shows de talentos, para justamente aproximar uma geração da outra. Parece que nunca se teve um choque geracional tão grande como se tem agora. É um outro idioma, é uma outra forma de escrever, é uma outra forma de pensar. Foi o que falaram aí na frente, no início, né? A CLT agora ela está proscrita do idioma dos jovens, né? Não se fala mais em CLT. CLT é uma coisa negativa, é tratada como uma coisa pejorativa. Quer dizer, eles não sabem que sem a CLT eles ficam, sem a CLT que eu digo, sem as normas de proteção, eles ficam completamente desamparados. Eles não vão conseguir sequer ter um amparo previdenciário, né? Então, essa aproximação com os jovens não é só necessária, não é só interessante, ela é indispensável para que eles tenham o acesso à nossa experiência, ao nosso conhecimento e possam também levar todas as aflições que eles passam, todas as ideias novas que eles têm, que também contribuem bastante. Essas são sugestões para aprofundamento, são palestras
que tratam desses assuntos e, para quem se interessar, elas estão divulgadas na internet, no YouTube. A conclusão é o nosso compromisso com o futuro das novas gerações. Observação, atenção aos sinais de vulnerabilidade e exploração em nosso entorno, especialmente entre jovens e crianças. Educação é um dever de todos, promoção, conhecimento sobre direitos e deveres, bem como o desenvolvimento do pensamento crítico e racional. A ação conjunta, que é a denúncia de situações irregulares, implementação de projetos preventivos e participação ativa da rede de proteção local. E a transformação, cumprindo esses requisitos, nascerá uma sociedade que valoriza a educação, o trabalho digno e desenvolvimento sustentável para todos. Bom, para concluir, eu devo dizer o seguinte, que eu comecei na Justiça do Trabalho muito novo, eu estava iniciando, eu tinha acabado de fazer 19 anos quando entrei num escritório, isso há 42 anos, e tive acesso ao direito do trabalho, me encantei com o direito do trabalho, eu estudava nessa época, trabalhava à tarde, e à noite eu ia para uma faculdade, onde uma amiga fazia o curso de Direito, para assistir aulas de Direito do Trabalho, porque eu me encantei sobre esse tema. O Direito do Trabalho, ele que agora é tão combalido, tão atacado, ele trata sobre uma situação assim, indispensável para o ser humano, que é a saúde, a dignidade e a segurança. Quer dizer, a pessoa precisa ter isso tudo. É claro que com a garantia do mínimo de segurança econômica. O salário mínimo é previsto em lei, previsto na Constituição Federal. Então, essa é a base para se chegar a uma condição de trabalho regular e sadia. Eu não posso imaginar um professor que trabalhe 12 horas por dia. Como um professor que trabalha 12 horas por dia vai conseguir ter o descanso necessário para dar aula para todos os alunos? É impossível. Ele tem que ter o descanso, ele tem que ter a remuneração mínima, ele tem que ter o tempo dele para se aperfeiçoar, ele tem que ter o tempo dele até para poder interagir com os alunos, não necessariamente durante as aulas. Então, para concluir, eu penso que o trabalho, a sustentabilidade do trabalho, ela ocorre a partir da mais tenra idade, já começa dentro da sala de aula, com a orientação sobre os seus direitos básicos como trabalhador futuro que será, não como criança, e o que ele pode fazer para se qualificar e chegar no mundo adulto em condições que não seja sujeito à exploração, a situações de risco, situações perigosas e que tornem a vida dele muito ruim. Bom, então eu agradeço a oportunidade de falar um pouco para vocês e fico aberto aqui a qualquer manifestação, qualquer pergunta, qualquer contraponto que queiram fazer. Professor Daniel, quer falar alguma coisa? Eu não tenho problema. Doutor, muito obrigado. Maravilhoso. É só agradecer mesmo a palestra. Tá bem. A Vanessa, quer falar? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos. Eu sou professora de História e esses dias atrás nós estávamos vendo Era Vargas. Legal. E aí eu resolvi dividir, né, os alunos em grupos, né, são os nonos anos, alunos de 14 e 15 anos, em grupos, em temas, para eles pesquisarem, né, o que é a CLT, o que é o programa Jovem Aprendiz, como fazer a leitura de um holerite,
o trabalho infantil, o que é o trabalho infantil, e foi muito interessante, né? Eles fizeram uma boa apresentação, e teve uma aluna que me perguntou, professora, por que esse assunto da CLT, por que não eleição feminina, qual que é, né, o voto feminino, que foi importante? Aí eu falei, boa pergunta, né, mas o que me fez pegar esse ponto foi que eu percebi que na internet tem alguns canais que criticam muito quem é CLT. E isso é visto desde das crianças mais jovens, assim, como uma pessoa frustrada, aquela que é CLT. Então eles tinham muito preconceito, né, de quem era CLT, como se fosse uma pessoa que não tivesse se dado bem na vida. E depois que eles começaram a estudar os direitos trabalhistas, o que é um FGTS, o 13º, o salário mínimo, eu acho que a gente conseguiu, durante as aulas, desconstruir essa ideia negativa, né, de quem é CLT. Eu levei minha carteira de trabalho para eles conhecerem, então achei que foi muito produtivo, foi bem legal. E em relação também à preparação, né, para o mundo do trabalho, eu acho que algo legal que a gente tem aqui em Campinas são os colégios técnicos que abrem as portas para que os alunos dos 8º e 9º conheçam, né, os cursos técnicos, que aqui a gente tem o Cotuca, o ETCAP, o Bento Quirino. Então é nesses momentos que eles vão até esses colégios técnicos que eles podem conhecer, trocar ideia com jovens da mesma idade que eles e conhecer essas profissões aí, né, que eles podem ter aí no futuro. Muito bacana, Vanessa. Olha, eu vou falar você tocou num ponto interessantíssimo, quer dizer, vários pontos você tocou, mas um me chamou muita atenção, que é conhecer um holerite. Você sabe que tem muito profissional que não conhece o holerite? Acredita nisso? Que ele não sabe ler o que é um holerite, 30 dias ali, o salário mensal, as férias, a hora extra, coisas assim. Então, isso aí, eu acho que tinha que ser ensinado mesmo, porque se ele for um trabalhador regular, não o irregular, não o autônomo, não esse aí da internet, ele vai ter que lidar com isso, e muitos não sabem. É comuníssimo chegar em audiência, e às vezes num papo assim, eu pergunto, o que o senhor recebeu aí e tal? Ele não sabe. Ele não sabe, ele está confiando plenamente naquilo que é apresentado. E muitas vezes o que é apresentado é irregular. É apresentado de uma forma irregular. Então, isso aí é de interesse público, eu acho. Quer dizer, que a maior parte das pessoas que trabalham não conhecem. Muitos não conhecem, né? Essa questão da CLT, ela é uma construção cultural, né? Eu acho que a pessoa na inexperiência está sendo enganada. Quer dizer, vem aí meia dúzia de youtuber que ganham muito dinheiro realmente e que tem um perfil lá, sei lá como é que chama, um canal bem sucedido, e parece que todo mundo vai ganhar assim. Não é. Eu julguei um caso da Santa Casa de Misericórdia Aparecida, que eram médicos e auxiliares que trabalhavam lá. Tinha um médico que ele começou a trabalhar em 1990 e poucos, ele era seletista, empregado, registrado. Chegou num certo momento, a Santa Casa não queria mais pagar aqueles direitos, férias, ficar um mês fora, não queria dar 13º salário, não queria recolher FGTS, se mandar embora não queria pagar a multa de 40% de aviso prévio. É um encargo muito pesado. Então, o que eles fizeram? Falaram, daqui por diante a gente faz a rescisão do seu contrato e você vai ser autônomo, vai receber por RPA, recibo de profissional autônomo. Aí ele começou a trabalhar fazendo a mesma coisa que fazia antes como empregado, com aquela rotina, com os plantões certos, submetido ao diretor técnico, etc. e tal, fazendo exatamente a mesma coisa, só que como autônomo. Aí depois passou um tempo, alguns anos, a Santa Casa falou, não, agora você não vai ser mais autônomo, você vai abrir uma firma e você vai ser PJ. Olha que benefício, você vai pagar menos imposto de renda. Aí ele teve que fazer. E por que ele teve que fazer? Porque senão ele estava desempregado. Ele passou a ser autônomo, porque senão ele ficava sem um emprego. Ele passou a ser PJ, porque senão ele ficava sem emprego. E ele ajuizou uma ação
justamente para reconhecer o vínculo empregatício desse período de autônomo e do período de PJ. E eu dei, porque eu falei assim, não justifica ele ter sido empregado antes, continuar na mesma situação de fato, e, portanto, na mesma situação jurídica, mas com uma mudança formal da estrutura, né, do contrato. Então, eu reconheci o vínculo. Agora, nós estamos vivendo um momento difícil, realmente, na Justiça do Trabalho, é bom que vocês saibam, porque o Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu todas as ações que tratam de vínculo empregatício, quer dizer, desse reconhecimento da condição de empregado, para julgar isso de forma unitária lá no Supremo. Então, a pessoa entra com uma ação, olha, eu comecei a trabalhar para a empresa X, só que a empresa X não me registrou. Ele entra com a ação dizendo, não, eu era empregado, eu era pessoa física, eu trabalhava subordinado, o trabalho era pessoal, eu tinha salário, todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. Ele era empregado, então, segundo ele. Vem a empresa e fala, não, ele era autônomo. Aí, diante dessa decisão, tem um tema, chamado tema 1389 do Supremo Tribunal Federal. Esse processo, ele fica sem julgamento momentâneo, a gente suspende o processo, ele fica aguardando essa decisão do Supremo, que foi desse ano, mandando suspender. Então, todos os processos que tratam de pessoas que foram contratadas como pessoa jurídica ou autônomo, estão sendo suspensos por conta dessa decisão do Supremo, que pode acarretar no seguinte, não, nesse caso é a Justiça do Trabalho que lida com isso, ou então é a Justiça Estadual. Se for para a Justiça Estadual, vai ser julgado lá, reconhecendo ou não o vínculo de emprego, né? Então, nós estamos diante dessa situação difícil no momento, né? Que pode vir a precarizar mais ainda a condição dos trabalhadores brasileiros. Quer dizer, está dentro dessa linha de que CLT é palavrão, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou meio temeroso em relação a isso, sabe? Porque as coisas são complicadas. Mas é isso. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. E pela sua atitude também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Francisco, cadê a fila? Pois não, pode falar. Muito boa tarde, estou gostando da palestra do senhor aí. E eu tenho uma dúvida assim quanto esse pessoal que trabalhou, né, mas sem registro, antes da Constituição de 1988. Sim. Se consegue comprovar, a lei acata isso ou não? Acata sim, inclusive tem uma situação interessante, porque no processo do trabalho existe um instituto chamado prescrição. Prescrição é o seguinte, tem um prazo previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 20... esqueci, mas diz lá que a pessoa tem até 2 anos após o término do contrato para promover ação trabalhista. Mas se for para discutir vínculo, não tem prazo. Não há prescrição, ele pode requerer a qualquer momento. Olha que interessante. Então, ele trabalhou em 1980 até 1985 e não teve vínculo. Ele pode entrar com uma ação hoje, em 2025, para ver reconhecido aquele vínculo de emprego. Mas eu tenho que dizer uma coisa importante. Eu passei por essa situação, eu tive um período na minha vida que eu trabalhei sem vínculo, né? Então, eu fiquei pensando assim, poxa, eu vou entrar com uma ação para reconhecer esse período, para contar no meu tempo para aposentadoria, né? Aí no meu caso, acabou não resolvendo nada, porque quando eu me dei conta que tinha que fazer isso, eu já estava muito próximo da aposentadoria, o tempo que ia durar o processo não ia valer a pena para mim. Foi uma pena, não? Agora o que acontece? Veja bem, se a pessoa ajuiza essa ação e quer essa sentença reconhecendo esse vínculo
lá de 1980 a 1985. Para fins de aposentadoria, para somar o tempo para aposentadoria, é necessário que ele tenha essa sentença na Justiça do Trabalho, mas depois ele vai pegar essa sentença e vai levar para a Justiça Federal para reconhecer esse tempo junto ao INSS. Outra instância. É outro órgão do Judiciário, a Justiça Federal. Por quê? Porque é a Justiça Federal que vai definir se esse tempo vai ser computado para a aposentadoria dele. E não basta só a sentença trabalhista, ele tem que ter indício de prova material, ou seja, um recibo salarial da época, um documento qualquer, alguma coisa que demonstre que ele realmente trabalhou junto daquela empresa, independentemente da sentença que já reconheceu. Porque a sentença normalmente é feita com base em quê? O que é argumentado e a prova testemunhal. Não, eu trabalhei com ele, eu trabalhava na mesma função, no mesmo setor, assim, assado, e ele trabalhou nesse período, sim. O juiz vai e dá a sentença, como no meu caso eu já fiz várias vezes, muitos casos assim. Só que para fins de aposentadoria, ele vai ter que ajuizar outra ação lá na Justiça Federal, dependendo do lugar na Justiça Estadual, para reconhecer esse tempo junto ao INSS. Aí quem vai ser o réu lá não vai ser o empregador lá atrás, que não tinha feito o registro, vai ser o INSS para cômputo desse período aos demais períodos que ele tiver para fins de aposentadoria. É o que normalmente acontece quando a pessoa pede um vínculo, o reconhecimento desse vínculo de um período lá atrás, entendeu? Entendi. Mas agradeço por esclarecimentos aí. Pois não. E mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Bom, professor Daniel, então podemos encerrar? Podemos encerrar, era bom se pudéssemos ficar mais, mas já foi ótimo, aí depois a gente segue para as próximas etapas, né, que é a palestra com os estudantes e depois a culminância do projeto, né? Legal. Eu queria agradecer primeiro ao Diomário, que nos auxiliou aqui, está sempre dando essa força, também ao professor Daniel e ao nosso desembargador Fábio Bueno, que me convidou para fazer essa apresentação, mas também por todo o trabalho que ele tem desenvolvido, tanto no tribunal, quanto na Matra e também no programa Trabalho Seguro. Realmente tem sido um trabalho excepcional e merece o nosso aplauso. Podemos encerrar? Tá tudo certo então, gente? Então, um abraço. Se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato com a Matra 15, que a gente tira dúvida ou pode até conversar, tá bem? Tchau. Muito obrigado, tchau, tchau. Valeu, eu que agradeço. Tchau.